Então, vamos lá. Podemos começar? O que tu acha, Jorge? Esperamos mais 5 minutinhos? Ou vamos já? Oi, você que sabe, estava com o microfone desligado. Se quiser esperar mais uns 5 minutos, a gente espera, não tem problema. Alô? Oi, 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 oi. Oi, oi. Tá me Vamos ouvindo? começar? Vamos lá? Se esperar 5 minutos, não tem problema. Eu acho que depois quem não conseguir, porque também avança muito tempo, eu queria terminar hoje, né? Até para não... Depois avança muito quem não assistiu, aí consegue assistir gravado, né? Pode Tá ser? bom. Com certeza. Então, vamos em frente. Então, gente, o nosso tema continua sendo, né, o joio e o trigo. A gente falou bastante na aula passada. E nada mais é, né, do que essas questões de sombra e luz que todo mundo tem e que faz parte, né, que é inerente à criatura humana. Então, ele diz assim, a sombra existe no ser humano, não deve ser combatida, senão diluída pela integração da sua realidade existencial. Ela desempenha, portanto, um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o self, no que resulta a unificação também dos polos, quando se consegue a sua diluição. Então, a gente tem muita informação aqui numa pequena parte de texto, né? Ou seja, num texto curto. Então, por que ela não deve ser combatida, né? E sim diluída? Pela integração. A gente já falou bastante sobre isso, das questões do ver, né, de ver o lado sombrio, de ver os nossos defeitos, e essa visão precisa ser sempre de maneira amorosa, refazendo essas partes, né, e transformando numa unidade. E por que isso é importante? A partir do momento que a gente rechaça, ou seja, coloca de lado uma parte nossa que é sombria, a gente está em fuga. Ou seja, não quero ver essa minha parte que é sombria, que aparentemente é negativa, né? Aparentemente, por quê? Porque o mal, ele é transitório, né? Então, a gente só vai conseguir chegar à plenitude através do conhecimento desse lado sombrio. Então, isso que a gente precisa ter em mente essa questão. Então, ela desempenha, portanto, um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o self. O self é esse ser pleno, maravilhoso, né, que existe, que somos nós, e, na verdade, nesse momento, nós estamos aí sendo conduzidos pelo ego, e o ego também precisa ser visto como alguma coisa, não pode ser visto como alguma coisa maléfica, porque ele é benéfico, só que nesse momento, na conduta com que a gente, as condutas que a gente tem no dia a dia, esse ego, ele encontra-se em desequilíbrio, né? Então, o self deveria ser o dono da casa, né? Que é esse ser superior. E quem toma conta da nossa casa mental é o ego. Então, nós temos as nossas vontades, os nossos vícios, e a gente não consegue enxergar o que realmente a gente é, o que a gente poderia ser, né? Então, é como se o self fosse subjugado pelo ego. No que resulta a unificação, que ele diz, né, quando existe equilíbrio entre o ego e o self, existe essa unificação também dos polos, que são esses dois polos, né, que é luz e sombra. E nisso tudo, com esse trabalho, vamos dizer assim, a gente consegue essa diluição, ou seja, o lado sombrio vai perdendo forças para o lado luz, né? E isso depende da nossa percepção, do estar acordado, do estar consciente o tempo inteiro
dos pensamentos que a gente tem. E não se deixando tomar conta por esse instinto, né? Que é o que está aí com a gente há milênios. A cisão existe, ou seja, a separação, defluente da fragmentação psicológica. Deve avançar para a integração e a unidade, ou seja, somos fragmentados, isso a gente já conversou diversas vezes, e essa é a fragmentação, né? Nós não conseguimos enxergar as nossas partes. É como se existisse um grande muro que separasse, né, o nosso psiquismo ali. Uma parte não consegue enxergar a outra da maneira como deveria. Então, como nós estamos sempre em fuga, numa mente acelerada, criando sempre situações novas para fugir dessa verdade. E é só através dessa verdade que realmente a gente vai conseguir essa unificação, né? Porque enquanto essa fragmentação persistir, e que aí volto a dizer também que é uma situação inerente aos encarnados aqui, que a gente não consegue avançar de maneira plena nesse momento, até porque temos o corpo físico, a densidade na qual a gente se encontra, né? Mas isso a gente vai caminhando, evoluindo e transformando, né, essa matéria vai sendo aderida, vamos dizer assim, né, pelo espírito, porque esse é o grande objetivo, que o espírito vá aderindo a essa matéria, né, até que tudo fique fluido. Com certeza vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Esse texto ele é bem complexo, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida aqui, se o Jorge quer falar, dar algum exemplo, para que fique mais claro. Cris, eu queria pegar esse texto e colocar dentro da parábola, se você permitir. Volta lá um pouquinho. Não, eu acho que você explicou maravilhosamente bem. Eu só quero colocar ele dentro da parábola, né? Sim. A aula é do joio e do trigo. Então, você falou ali que tem um lado sombra e um lado luz, verdade? Nós poderíamos também chamar do lado luz do bem e o lado sombra do mal, não é? E ele diz assim, que a Joana diz, né? Precisa diluir esse mal com o bem. E o que a parábola diz? A parábola diz que o homem vê o campo, não é? Ele vê o campo, ele vê o joio, ele vê o trigo, mas ele nem arranca o joio. Por que ele não arranca? Porque não é o momento. Então, eles têm que diluir essa energia que está coagulada no bem. E por isso que semana passada eu falei, e vou voltar a falar, você tem que olhar o instinto teu, o mal que há em ti, a coisa que não é boa, a mágoa, o ressentimento, a violência, seja lá o que for, e olhar para ela com muito amor, como disse ali a Cris. E praticar o bem. Na prática do bem, você vai diluindo esse mal. Porque aí você trabalha na parte luz, e a parte luz ilumina a parte sombra. Então, por isso que a parábola, essa parábola, é um modelo de comportamento que nos liberta, precisa ter atenção. E ela nos traz conforto, nos traz consolo, porque você sabe que hoje em dia você não precisa sair correndo, você precisa diluir isso, fazendo bem, sempre fazendo bem. E esse bem, o bem que você faz, você deixa de fragmentar e você carrega tudo para a unidade, porque o self é o arquétipo da unidade, não é? Então, quando você trabalha no self, você trabalha no bem, você vai trazendo todos os seus fragmentos para ele. E aí há a unificação. Então, e aí há o equilíbrio. E o equilíbrio é fundamental. Estudar os desequilíbrios da nossa personalidade, e toda vez que você tem um ato sombra, um ato do mal, você está provocando um desequilíbrio maior. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Seria interessante aí que todo mundo participasse aí e dissesse se entendeu essa parte. Esse texto da Joana de Ângelo, como disse a Cris, ele é profundo, ele é rico, não é? E se alguém quiser contribuir aí, seria interessante. Não fiquem calados, não. Obrigado, viu, Cris? Nada, Jorge. Eu só vou levantar mais uma questão ali naquele videozinho do início, né? Jesus diz assim, né? Vós sois a luz do mundo. E hoje me ocorreu uma ideia que como que a gente consegue ir se transformando, né? No dia a dia, na prática e tudo mais. Cada impulso que a gente recebe,
por mais negativo que ele aparente ser, eu digo aparente porque é sempre uma oportunidade, né? Mas se eu conseguir transformar, ou seja, né, diluir esse mal e dar uma resposta no bem, olha o quanto que eu estou conseguindo avançar, né? Então, eu recebo um impulso negativo e naquele momento eu estou consciente, uso de discernimento, né? Estou presente e consigo quase que instantaneamente me colocar de forma positiva, compreendendo, usando de compaixão, de caridade, percebendo que aquela criatura naquele momento me dá o que ela pode me dar e é o melhor que ela tem para me dar. E com isso, eu trago para a minha trajetória, ou seja, para a minha vida, novas probabilidades e novas possibilidades. E se a gente cria um hábito de fazer isso, é um trabalho muito bonito e muito amplo ao mesmo tempo, porque eu estou trabalhando o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, todos esses, né, essas emoções, esses sentimentos que nos puxam para baixo. E parece uma coisa tão óbvia, né, esse pensamento, mas hoje ele se desenhou de uma maneira tão clara e que é transformador. Não sei se eu me coloquei como eu gostaria, mas para mim ficou assim, parece quase uma visão, né? Eu sempre, se eu pudesse desenhar, mas foi mais ou menos dessa maneira. Se alguém quer falar mais alguma coisa, vamos em frente. É preciso que haja um olhar profundo que fará com que a criatura veja por trás de toda a situação considerada ruim. Existe a vontade de Deus impulsionando-nos ao aprendizado. Então, é o que eu acabei de dizer, nem vi que seria esse próximo slide, mas é bem isso, né? Então, eu preciso ter um olhar profundo, amplo, que eu realmente perceba que todas as situações, elas são construtivas, né? Que aquele mal que se apresenta ali, ele é transitório. E que ele quer, apesar de ser alguma coisa considerada ruim, existe a vontade de Deus por trás disso tudo. E é sempre me impulsionando para frente, para o aprendizado, porque se eu compreendo que a vida não é só esse momento, que não é só essa encarnação, né? E mesmo que seja direcionado a um momento único, aquele momento vai passar, né? Aquele sofrimento ele vai dar uma trégua futuramente. E se eu me revolto, se eu escolho o joio, e se eu me revolto, eu acabo acumulando ainda mais essa energia, né? Que é negativa, que é do mal. E se a gente tem essa consciência o tempo inteiro, e para isso tem que estar muito desperto, porque senão o instinto domina. O que é o instinto dominar, né? É eu ter uma resposta raivosa, irritada, egoísta, e se eu consigo que esse impulso não me domine, eu tenho realmente uma grande chance de aprendizado. Pode falar, Helena. Então, vou compartilhar uma situação que é bem recente, coisa de uns 2 meses atrás, até eu já contei para a Cris, né? Meu filho tinha se mudado para um prédio novo, enfim, e aí eu fui visitá-lo, ele disse, mãe, bem simples, só chegar lá, aperta o fone, que eu abro o portão. Quem disse que eu achava esse fone, gente? Eu olhei por tudo, eu não sabia. Essas tias da tecnologia são fogo, né? Eu não conseguia enxergar o tal do fone. De repente eu me dei conta e tinha um senhor do meu lado, estacionou o carro do lado, no meu. Ele começou a falar, eu achei que ele estava até a fim de me ajudar, abaixei o vidro. Gente, ele me distratou de uma forma tão grosseira. O que estás fazendo aqui? Sai da tua casa para vir aqui atrapalhar a vida dos outros? Não, é assim, ó, por cima, assim, sabe? Eu fui tomada assim de impulso, porque eu não esperava uma reação daquele senhor, que eu nem sabia, um senhor de idade, já japonês. Aí eu fiquei assim, muda, sabe? Me deu aquela coisa ruim, aquela vontade de soltar a língua dele. Mas, gente, algo divino aconteceu, né? E de repente eu olhei para aquele senhor, me deu assim eu pensei comigo assim, meu Deus, quanta infelicidade num cidadão desse, para me tratar desse jeito, quer dizer, a mim, qualquer outra pessoa, assim, sabe? E assim, aquilo virou de uma forma tão... E foi engraçado que quando eu pensei isso, eu olhei para ele também ficou mudo, assim, foi uma coisa assim tão estranha. Ele abriu o portão, entrou, mas ele
sabe? Eu não sei nem explicar direito o que aconteceu, mas eu sinto que serve de exemplo o que a Cris está falando agora, porque eu fiz uma escolha ali, né? E eu escolhi não ficar com raiva, não me bater, eu só olhei para ele assim com compaixão, porque, gente, uma pessoa para fazer isso, sabe? O estado de nervo que esse senhor estava, quanto ele não estava ruim, quanto ele estava infeliz, sei lá, não sei o que, né? Eu não sei nada da vida dele, mas eu consegui, e foi a primeira vez que eu consegui isso na minha vida, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa, assim, muito impulsiva, muito explosiva, né? E eu fiquei feliz, assim, até comentei com a Cris, nossa, que alegria ter conseguido, não ter conseguido deixar com que aquele episódio, com que aquelas palavras me fizessem tão mal, e conseguir virar essa chave, assim, sabe? Eu achei que eu deveria compartilhar com vocês, porque, como eu disse para vocês, acho que foi a primeira vez que eu tenho recordação de ter conseguido isso, e foi muito bom, assim, eu fiquei feliz. E dizer para vocês que é possível, é só a gente estar prestando atenção e não deixar o impulso ruim, as coisas ruins, o tal do joio, né? Tomar conta, entende? A gente tem que ficar atento, estar ligado e fazer essa virada. Era isso. Obrigada, Helena. É bem isso, né? A questão das opções que a gente tem. Ali foi uma situação bem pontual, né? Agressiva, vamos dizer assim. E trago o exemplo também do dia a dia da gente dentro de casa, né? Com a família, que é um momento onde a gente deixa com que esse lado sombra mais se posicione, né? Porque ali na nossa intimidade é onde a gente deixa as máscaras mais frouxas, vamos dizer assim. Então, são os pequenos desentendimentos do dia com uma esposa, com um marido, com um filho, com uma mãe, um pai, que a gente precisa estar muito atento, né? De quem está florescendo mais, se é o joio ou se é o trigo. Quem é que vai tomar conta dessa plantação, né? E o bacana é perceber que quando a gente consegue, alcança um determinado nível de energia no lar da gente, de harmonia e pacífico, né? E quando a gente experimenta o contrário, nossa, a gente logo percebe o quanto é diferente a gente viver num ambiente mais harmonioso. E isso começa intimamente, né? Porque se eu estou em harmonia comigo mesma, se eu consigo acessar bons pensamentos, se eu consigo me manter em contato com Deus através da oração, e se eu me encharco do que é bem e do que é bom, a gente se sente de maneira diferente. Isso se expande para o ambiente que a gente vive. Do contrário também, todas as energias, né, elas se expandem para onde a gente vive, e se forem maléficas da mesma maneira, né? Então é sempre uma escolha, é sempre o bem ou o mal, é sempre o joio ou o trigo. E através do meu discernimento, do meu posicionamento, da vontade de estar atento, de estar acordado o tempo inteiro, que é determinante. A concentração racional com meditação reflexiva igualmente constitui um recurso de fácil aplicação diária para a conquista do self, por ensejar o autoconhecimento, a observação do que se é, descobrindo-se os tesouros que estão ao alcance. Então, ele fala aqui da concentração, da meditação reflexiva. Que essa meditação a gente entenda o estar consciente o tempo inteiro. A meditação, a concentração, ela não precisa ser só naquele momento em que eu me coloco quieta, pensando, né, parada, não. Essa é válida, sim, eu acho que pode começar por aí, é um bom hábito a gente se recolher alguns minutos por dia e ficar só para si, né? Mas essa concentração reflexiva, ela precisa acontecer o tempo inteiro, porque é dessa maneira que eu percebo cada pensamento chegando, cada impulso chegando, porque se eu não estiver desperta, eu simplesmente sou tomada por aquele pensamento que realmente, na maioria das vezes, é instintivo, e eu dou as respostas ali que eu estou habituada a fazer, trabalho no automático, né? E minha casa mental fica uma casa sem dono.
aquele que se impede a autoidentificação permanece na periferia da existência, facilmente aturdido ante as ocorrências, sempre considerando-as perturbadoras e destituídas de significados. Então, o que ela quer dizer? O que é a periferia da existência? É esse comer, dormir, trabalhar e todas as coisas que a gente faz mecanicamente, né? Então, quando a gente é tomado, a nossa existência se embasa dessa maneira periférica, sem profundidade, a gente não consegue entender as coisas que acontecem, né? Nossa, por que aconteceu isso comigo? Por que eu perdi isso? Por que me aconteceu aquilo? Se eu não consigo adentrar em mim, ou seja, eu não consigo compreender o eu, quem sou eu, né? O si mesmo. Então, eu fico sempre procurando e colocando a culpa, entre aspas, nas coisas fora de mim, entende? Então, alguém me fez alguma coisa, uma situação ocorreu dessa maneira, e na verdade, o que eu preciso enxergar está dentro de mim, né? Que é a parte mais difícil da gente conseguir visualizar. Quando conscientemente enfrentadas, podem transformar-se em valiosas conquistas de planificação interior. Nossa, é uma frase perfeita, né? Então, quando conscientemente enfrentadas, eu preciso sair da periferia. A gente precisa adentrar esse psiquismo, né? E a gente só consegue fazer isso mudando alguns hábitos. Os hábitos mentais, eles são preciosos. Primeiro, deixar de fugir da gente mesmo através de todos esses mecanismos que a gente conhece. Então, aceleração mental. Então, estou sempre acelerada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, procurando sempre preencher esse vazio, porque é muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir se ver, né? É um pouco assustador ver o quanto de medo que tem dentro de mim, de insegurança, de raiva, de inveja, e às vezes a gente não consegue lidar com esses sentimentos. E aí a gente prefere fugir do que enfrentar. E ela diz, né, quando conscientemente enfrentadas, podem transformar-se em valiosas conquistas de planificação interior, ou seja, a plenitude só é alcançada dessa maneira. Ninguém se pode afligir pelo fato de ser humano, de ter inclinações tormentosas que são resultados de vivências malogradas, que serão superadas com disciplina e vontade, resultante da seleção das aspirações que fazem parte da agenda de cada pessoa. É importante a gente perceber que errar faz parte da nossa condição humana, né? Tomar o caminho errado, a atitude equivocada, ter esse tipo de sentimento é inerente à criatura humana. Então, a culpa, ela é alguma coisa que nos amarra demais, assim. A gente sempre fala, né, que a culpa, ela existe para que a gente desperte. Então, eu sinto culpa porque percebo que cometi um ato equivocado, na maioria das vezes contra mim mesmo. E ok, né? E essa culpa precisa ficar de lado. E eu preciso me tratar de forma amorosa, porque do contrário, eu acabo usando a energia negativa, essa mesma que criou o problema, para que eu queira sair do problema. Então, eu só aumento esse lado sombrio. Porque, do contrário, a gente não sabe fazer ainda o contrário. Então, a gente mergulha ali na dor e fica, né, se retroalimentando daquele mesmo sentimento, achando que isso vai resolver alguma coisa. E, na verdade, não resolve, né? A gente só se afunda ainda mais. Então, é preciso que a gente esteja desperto para isso também. Aí ela diz que serão superadas com disciplina e vontade, resultante da seleção das aspirações que fazem parte da agenda de cada pessoa. Ou seja, cada qual com os seus problemas, com as suas lutas, com os seus desafios, e é através desses problemas e dessas situações que se colocam na vida da gente que cada um vai superar essa sua agenda, né?
ou seja, as suas próprias mazelas. Jorge, quer falar alguma coisa? Alguém? Oi? Não, tá maravilhoso aí. Vamos em frente. Ao mesmo tempo, propôs que não se resistisse ao mal. Ao que equivale a dizer que, através da ação cordial e perseverante, sem entrar em oposição ao pernicioso, consegue-se a situação ideal, a vitória sobre o que é prejudicial. Olha só, ela diz o que para a gente? Não resista ao mal. Então, o que é não resistir ao mal? Quando a gente tem um pensamento ruim, o que a gente normalmente faz? A gente foge dele, né? Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu digo, ai, não quero pensar isso. Nossa, né? Vou pensar em outra coisa, vou ver um filme, vou mexer no celular, sei lá. E aí eu perco uma grande oportunidade. E essas coisas todas, elas são imbuídas de muito medo. Então, a gente tem medo de sentir a dor, de ver quem a gente é realmente. E a gente é tão carente, porque a carência está sempre permeando tudo, né? São dois sentimentos muito fortes, é a carência e o medo. E a carência o medo vem da carência, na verdade, do afastamento. Então, nós somos criaturas que não confiamos em Deus, consequentemente não confiamos em nós mesmos, né? Não confiamos nessa providência divina que nos acolhe o tempo inteiro, e por isso a gente é carente. Então, e como somos emborcados, ou seja, fazemos tudo de uma maneira equivocada, a gente procura preencher essa carência e abafar um pouquinho esse medo, que é esse vazio que existe dentro de nós, através das fugas, né? Das compulsões, seja bebida, compras, manias que a gente tem, vontades que não se justificam. E é isso que a gente faz o tempo inteiro, né? Então, fugir desse lado, é a pior viagem que a gente pode fazer. Então, quando ele diz assim, não resista ao mal, ou seja, olhe para o seu mal, né? Perceba o quanto ele é grande e o quanto ele precisa ser amado, porque todas essas mazelas que a gente sente, todas as dores, é falta de amor. Não esse amor aí que a gente vê nas revistas, né? Que agora nem existe mais revista, só tudo online. Mas e por que o amor, né? Esse amor é esse amor maior, esse amor de Deus que se a gente sente de verdade, preenche todo o nosso vazio. A gente não precisa de muita coisa. É só realmente sentir, né? Se sentir filho de Deus e merecedor desse amor. O bem, portanto, não é a ausência do mal, assim como o mal não pode ser considerado como fora do bem, mas experiências que podem ser conduzidas criteriosamente pela consciência para a autoconquista. E quando a gente percebe que o mal, ele tem essa função fantástica na vida da gente, a gente começa realmente a ver tudo de uma outra maneira, né? Porque ver o mal de uma maneira benéfica é uma grande descoberta. Pensa-se erradamente que a prática do bem impede que o mal se apresente. Aí a gente vem de novo, né? O joio e o trigo, que é o nosso tema principal. Enquanto não for diluído nos painéis do inconsciente, periodicamente destila em forma de fissão, separação da psique como força demoníaca que deve ser orientada, jamais impedida. Então ele vem reforçando, né? Ela vem reforçando que não se deve impedir o mal. E aí é por isso que lá nessa plantação existe o joio e o trigo, porque o joio é o mal. Então eu não posso impedir que o mal cresça, que ele esteja ali, que ele cresça, sim, né? Mas eu não posso impedir que o mal esteja ali, porque ele é necessário. Se a gente parar para observar do que é feito o nosso inconsciente, vocês imaginem se a gente dissesse para a gente mesmo assim, não, a partir de agora
eu sufoco todo o mal que há em mim. O que seria da gente, né? A gente poderia, porque é como se a gente quisesse tapar um bujão de gás aberto, sei lá, alguma coisa que tivesse muita pressão, que fosse explodir. Então, é preciso que a gente deixe esse mal aflorar, mas de maneira inteligente, com discernimento, com consciência, vendo esse mal como uma grande parte da construção do bem. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas porque a gente precisa dos contrastes, né? A gente vive num mundo dual e se a gente não conseguir ver o mal e entender como ele funciona, eu não consigo transformá-lo em bem. Então, o mal, ele é benéfico e necessário para que o bem se instale de maneira perene, né? Para que haja essa transformação. Do contrário, vai ser só ilusão. Então, eu faço de conta que não existe mal dentro de mim, mantenho a minha vida dessa maneira e vou perpetuando esse padrão por tempo indeterminado, né? É mais ou menos assim. Reconhecer, portanto, a presença do mal no si mesmo já é uma forma de identificar o bem, né? Então, quando hoje eu e a Helena, a gente estava conversando aqui e a gente falou justamente disso, né? Aí ela me perguntou assim, Cris, quando que começa? Quando que a gente começa a perceber todas essas questões? E a gente estava falando, a partir do momento que a criatura começa a ver o mal que existe dentro dela, que isso já é realmente uma forma de identificar o bem. Ou seja, tem alguma coisa errada aqui, né? Que não está me fazendo feliz. Então, é como aquela aula lá de trás que a gente fez sobre a caverna de Platão, que as pessoas começavam a se mexer na cadeira, né? Então, a gente começa a se mexer na cadeira e pensa e sente, olha, tem alguma coisa aqui que não está batendo, eu preciso mais do que a minha vida está me dando, né? E esse já é um começo do bem crescendo. Toda vez que se pode iluminar, espraiar o trigo, ou seja, ampliar, né, o trigo generoso e não se realiza esse dever, amplia-se a área de sombra e domina o escalracho, que é a erva daninha prejudicial. Então, o que ele quer dizer aqui? Existem duas posições na vida da gente, que é a de construtor e a de destruidor. Então, quando eu não pratico bem, ou seja, eu fico ali na inércia, ela vai falar mais para frente sobre isso, eu estou num movimento de destruição. Porque é necessário que a gente pratique o bem, né? Então, o fato de não fazer nada já é uma posição negativa. Vigiem e orem, né? Para que não caiam em tentação. Esse vigiar e orar tem sido uma constante em todas nas nossas exposições que a gente faz, porque nós aprendemos que a oração é uma coisa fantástica. Então, quem estiver nos ouvindo agora, né, e que for ouvir depois gravado, se a gente pudesse dar uma pequena receita, a gente diria que criar o hábito da oração diariamente. Isso traz uma experiência tão fantástica sabe, eu nem sei qual a palavra usar, mas essa aderência ao alto, assim, ao que é benéfico, ao que é bom, essa relação nova que a gente cria e é inexplicável o poder que essa oração tem, né? E o vigiar é isso, né? Estar atento o tempo inteiro a todos os pensamentos, a todas as emoções, os sentimentos que a gente tem, todos os movimentos da vida. Então, por isso a calma, né? A necessidade de estar calmo, de estar em paz, para que realmente a gente tenha essa condição de vigiar, né? Mas dormindo... Oi?
Oi, deixa eu falar um negocinho, pode ser? Opa, claro, eu estou engatada aqui na marcha e vou embora, né? Você está arrasando hoje, hein? Não, eu queria que o pessoal participasse mais, então eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui, porque assim, quem tem que fazer o trabalho de alquimia, de transformação do mal em bem, somos nós. Ninguém vai fazer por nós. E a Joana disse ali, ó, que a questão de orientar o mal, né, é nossa, não é de ninguém. Se você deixar o mal te dominar, você amplia o joio. Você aumenta o campo da inércia. Você aumenta o campo de domínio daquele mal sobre você mesmo. Então, a pergunta é, quantos minutos do dia cada um de vocês passa consigo mesmo? Para fazer esse trabalho, você precisa estar com você mesmo. Então, a Claudine, quantos minutos do dia você passa com você mesmo? A Tati Rocha, a Ju, Carlinhos, a Maria e a Tati, a Eliane, todo mundo que está aí. A Tinelli, a Helena. Porque a Helena contou uma história que é realmente maravilhosa, mas foi de um impulso, de uma reação muito forte. Nós temos pensamentos que eles vêm absolutamente mascarados, maquiados, fantasiados de coisas boas, não é? Cheio de desculpas para a gente cometer o erro, né? Nós temos desejos mil, N, nós temos instintos de todos os tipos. Se a gente não tiver realmente uma capacidade de vigilância, de observação, de atenção com a gente mesmo, não consegue. Então, a pergunta está aí. Eu gostaria que todo mundo participasse da conversa. Quantos minutos do dia você passa com você mesmo? O quão essas coisas é importante para você? Jesus está dando um modelo de comportamento para a gente chegar na regeneração. Quem não fizer não vai chegar na regeneração. O mal não vai desaparecer por enquanto. Então, ele precisa ser diluído aos poucos, todos os dias, em todas as oportunidades que Deus vai nos dar. Todas são oportunidades, as pequenas e as maiores. Então, por favor, participem, todo mundo. Quantos minutos do dia você passa com você mesmo? Ah, eu acho que da hora que a gente acorda de manhã, exemplo, das 7 da manhã, e vai dormir, outro exemplo, às 10h30. Eu acho que a gente está com nós mesmos, botando no total ali, acho que não passa de 20 minutos. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e faz a conta do dia, né? Que a gente fez de bom, se a gente se comportou direito, se a gente pensou, se a gente reagiu positivamente ou negativamente, né? E aí a gente começa a fazer a conta do dia e a gente tira a soma que a gente passou pouco tempo com a gente mesmo, né? Porque a gente já está num hábito, num costume de não refletir rapidamente para ver se a gente está acertando ou errando, né? Quando acontece um evento que nos tira do sério para ver qual que é o comportamento correto. Então, fazendo um cálculos assim, imaginando que acorda às 7 da manhã até às 10h30, eu acho que a gente está com a gente mesmo. Se passar muito é 15, 20 minutos, mas eu acho que é até demais. Valeu, Tinelli, é bem mais ou menos por aí, né? Mais alguém, gente? Enquanto... Opa, fala, Jorge. Não, precisa saber se o pessoal está dormindo, né? Sim. A aula Não. está boa, eu acho que ninguém está dormindo, porque a aula está maravilhosa. A Helena diz que está acordada, que ela não pode abrir o microfone aqui, que senão dá ruim. Mas isso que a Tinelli estava falando, eu me lembrei aqui, né, que assim, ó, o que é estar com a gente, né? O que é estar consciente ali o tempo todo. O tempo todo eu acho que a gente ainda não consegue, né? Está longe disso, acho que a Tinelli fez uma boa medida ali. Mas vocês já pararam para pensar o quanto isso passa pela vontade? No começo pode até ficar um pouco cansativo, porque é um hábito novo. Então a gente tem que estar desperto o tempo inteiro. Mas depois, quando a gente cria esse hábito de o pensamento chega
né? E eu percebo ele chegando. E eu avalio naquele momento o quanto, para onde ele quer me levar, qual é o objetivo que ele tem, né? E qual é o objetivo de Deus naquela situação. Parece muita coisa, né? Para o momento, para aquela hora. Mas é um hábito que a gente precisa criar. E é possível, né? Pode começar com 10 minutos por dia, com 15 e indo em frente. Porque vai chegar um momento que a gente vê o impulso chegando e consegue dar um impulso contrário a ele, ou seja, contrário de outro teor, né? Que se ele for maléfico, a gente consegue neutralizar e dar um impulso benéfico. E, nossa, e aí só foi, né? Mas alguém quer falar, gente? A Tinelli acha que é uns 15, 20 minutos. E aí, quem mais? Vamos em frente então, Jorge. Ó, ele fala assim, ó. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Quem será esse inimigo? E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Agora eu vou fazer uma pergunta, só uma resposta rápida. Quem é o inimigo? O inimigo é os nossos impulsos negativos, que reagimos quando de frente a uma situação, a gente reage mal, não reage positivamente. Então, esses são os nossos inimigos, né? Beleza, Tinelli. Mais alguém? Quem é o nosso inimigo? Somos nós mesmos, né? Tudo que a gente carrega dentro de nós, que nos faz, né? Todo esse mal que existe dentro da gente, né? A gente foi acumulando de todas as nossas existências. Eu acho que é isso, é o que está dentro da gente mesmo, não é o que está fora. Somos nós mesmos, né? Então, bem isso, né? E ele diz: urge, pois, que saibamos evitar os enganos da inércia. O servidor do evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade, ou seja, na riqueza de detalhes, né? As nascentes íntimas dos sentimentos. Então, é preciso que a gente olhe com muito cuidado, com muita minúcia, essas nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear no começo, ou seja, né, tomar conta, não deixar que cresça esses adversários cruéis que são o egoísmo, o orgulho, a inveja e o ciúme, com toda a corte de nefandos sequazes, ou seja, com todos os amigos ali, né? Tudo que deriva do egoísmo e do orgulho. Então, é a maneira que a gente tem, porque é bem isso que as meninas falaram, né? Quem vem semear esse inimigo somos nós mesmos, né? Através do nosso inconsciente. E aí, essa é uma parte do texto que o nosso amigo espiritual mandou, né? Que ele diz: o dormir significa a inconsciência, porque ali atrás ele diz, mas dormindo os homens, né? E aqui ele complementa, o dormir significa a inconsciência. Então, nós vivemos de maneira inconsciente. Quando dormimos, ou seja, quando deixamos nos envolver pelos impulsos automatizados do subconsciente, as sombras tomam conta e o ser sucumbe às forças profundas do seu próprio inconsciente. Queremos dizer que, na maior parte do tempo, somos comandados por nossa mente condicionada. Nossos hábitos são reafirmados constantemente através do desuso da inteligência, que é a potência latente em toda criatura. Então, temos uma potência, a gente já estudou isso, né, em outros momentos, que uma delas é a inteligência, a outra é a vontade, então a gente pode aí fazer uma dupla, né, vontade e inteligência, e realmente estar desperto, né? Acordar desse sono da inconsciência e começar a perceber esse inimigo chegando, essa plantação, né, do joio. Então, porque na maioria das vezes a gente está semeando o joio e não percebe. E aí a gente pode até ter a reflexão assim, nossa, mas uma pessoa não vê o quanto de mal existe nela mesma? Não, não vê. A gente não vê o quanto de mal existe em cada um de nós. É compreensível que Então, haja...
Opa, quer falar? Então quer dizer que nós somos mais joio do que trigo. Por enquanto sim, né, Tinelli? O mundo é assim, né? Mais joio do que trigo. Ô, Cris, Oi? você pode voltar 2 slides? Eu queria mostrar uma coisa para todo mundo que talvez passe desapercebido aí. Que ele diz ali que a gente precisa ver as nascentes, gente, nos 2 sentimentos, não é nem dos pensamentos mais. Tá? No texto que o amigo mandou para todos nós, ele falava que os nossos pensamentos nascem dos conteúdos que a gente está aprisionado, não é? Então, muitas vezes, você pode estar num diálogo com uma pessoa, com o pai, com o namorado, com o marido, e pode até parecer um diálogo desse comum que você tem durante o dia, mas tem um sentimento ali. É esse tipo de sentimento, aquele que está bem disfarçado, né? Que na hora a gente não percebe. Aquele que a Helena dispôs já é um turbilhão, não é? Alguém que chega de uma maneira bem grosseira, mas esses que estão bem mascarados, bem disfarçados, que a gente não quer ver porque incomoda, não é? No trato do dia a dia com as pessoas que a gente convive, que fazem coisas que a gente fica ali, ou aqueles que já têm saturação com alguma pessoa, né? E esse sentimento está ali, esse joio está ali. E esse joio precisa ser transformado. É disso aí que ele está falando. Né? É perceber isso aí, perceber a causa disso aí, perceber a verdadeira intenção que a gente tem em cada coisa, quando fala com cada pessoa. E de como transformar isso todo o tempo. Aproveitar a oportunidade e transformar isso. Sim. O que requer um esforço incrível da parte da gente. Mas, agora vamos fazer o complemento com a aula da Maria, né, da lei de complementariedade. O mal ele é complementar ao bem. E esses sentimentos eles são complementares. Que se a gente souber transformá-los, a gente está evoluindo todo dia, porque a evolução ela não vai acontecer com atos heróicos, né? Ninguém aqui vai ser Joana d'Arc, nem... Não, ela vai acontecer exatamente nessas pequenas coisinhas do dia a dia, todos os dias. Então, essa paciência, essa tolerância, esse estar acordado, desperto, vendo tudo, discernindo, né? Percebendo todos os movimentos dentro do seu ser, olhando para eles sem medo, sabendo que são movimentos que querem criar conflitos, perturbações, e que você não deve permitir, mas que você deve transformá-los. Então, é um trabalho realmente gigantesco. Tá bom? Era isso. Muito obrigado. Aqui. Não, ótimo, Jorge. A tua colocação, até me veio um exemplo agora, como a gente quer controlar tudo, né? Então, aparentemente, parece uma coisa normal. Parece trigo. Vamos usar aqui a palavra joio e trigo, né? Então, eu sou controladora, então, e esse controle me parece trigo, mas não é, é joio, ok? Então, eu uso de astúcia, né? Então, eu me coloco de maneira queridinha, boazinha. Então, eu vou usar um exemplo de mãe e filho, né? Eu sou uma mãe muito zelosa, então, mas sou controladora, uso de astúcia, tenho ciúme, né? E ali as coisas ficam mascaradas, como o Jorge falou. Então, aparentemente, parece que está tudo bem, é normal, e aí a gente precisa ter a atenção para não entrar na normalidade entre aspas, de que essas coisas são normais. E assim eu vou vivendo a minha vida. Só que eu estou plantando joio. Então, o exemplo que a Helena deu também foi maravilhoso, mas de um momento intenso, em que ali naquela hora, para qualquer pessoa que a gente conte essa história, não, a gente sabe exatamente o que é bem e o que é mal. Agora, essas coisas pequenas também, entre aspas, porque não são, que a gente vai construindo no nosso dia a dia, através dos hábitos, às vezes, uma maneira mais grosseira de se colocar, uma irritabilidade exagerada,
que por trás disso tem o quê? Tem uma soberba, né, de que ninguém pode me irritar, né? Porque é dessa maneira. Por que eu me irrito tanto? Porque eu tenho uma certa soberba, uma superioridade que não me permite ser irritada, né? A minha vida tem que parecer sempre um mar de rosas. Então, é muito tênue essa linha, né? Então, a gente precisa estar muito atento e ter muita sinceridade consigo, e por isso a importância do estudo. Porque, de outra maneira, a gente não consegue chegar até aí. E esses comportamentos Nossa, teria vários exemplos, né? A questão da ganância exagerada, justificada por a necessidade de manter um futuro para minha família, para os meus filhos, e por aí vai, né? Dá para dar muitos exemplos. Foi muito bacana essa colocação do Jorge, porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque as coisas que são grandes, que são fáceis de ver, é fácil de a gente resolver, fácil entre aspas, né? Mas essas coisas do dia a dia, esses comportamentos que a gente desenvolve ali, desde a infância, da adolescência, que vão crescendo com a gente, muitos deles ali causados pela criança ferida, por todas essas coisas que a gente traz da infância, né? E de outras encarnações, mas muitas coisas a gente traz dessa infância que são, na verdade, um reforço do que a gente já traz das outras vidas, né? Esse que a gente já passou, né? É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da... Ah, peraí só um pouquinho, acho que esse aqui eu não tinha falado ainda. É compreensível que haja uma aceitação normal do estado em que muitos se encontram, acomodados às circunstâncias, sem aspirações relevantes. Nesse nível de consciência do sono, que ele fala do sono, né, mas não é o sono da noite, é o sono que a gente vive acordado mesmo, as necessidades atêm-se mais àquelas orgânicas. Quais sejam alimentar-se, dormir, exercer o sexo, num círculo de automatismo primários. Essa vida superficial, né, de superfície, que ela falou nos slides anteriores. Como o progresso é inevitável, lentamente despertam as ambições emocionais por saturação físicas e ocorre a mudança para o nível de consciência desperta, ainda semi-adormecida, porque há a prevalência da anterior. Ou seja, a vida transcorre de maneira inteligente. Então, a princípio a gente tem essas necessidades mais matéria, né? Dormir, comer, etc. Mas a vida vai impulsionando através das situações que se apresentam a gente para um aprofundar-se, né? Para um sair dessa superfície. E aí vem o mal, vem a dor, que a gente já sabe que são benéficos, porque não tem outra maneira da gente acordar. Se a vida transcorresse ali como um mar de rosas, que é um termo bem usual, a gente com certeza ficaria ali, né? Parado nesse mesmo estágio. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras ocasiões, gerando inquietação. Por que será? Já pararam para pensar sobre isso, que quando a gente se coloca em oração ou em meditação, que acalma a mente, isso gera inquietação. Às vezes dá coceira, dá dor, dá vontade de se mexer na cadeira, até a gente se criar o hábito, né, desse momento. Por que será? Aí ela diz, né, que ocorre que, estando arquivados no inconsciente, ou seja, nesse porão que a gente tem, que a gente usa o exemplo da casa, né? Então, imaginem uma casa com um porão enorme, cheio de sacos nesse porão, de medo, de angústia, de tudo que, né, o que a gente já sabe, e fazendo impulsos, né, para esse consciente. E tem um exemplo que ele diz, né, que é como se o inconsciente exalasse um odor, né, que a gente sente o tempo inteiro e se acostuma com ele. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, ou seja, pelo momento de tranquilidade, de oração, logo o outro descerra a sua cortina e libera o adversário. E essa liberação do adversário, ela é necessária.
né? Porque eu preciso vasculhar, eu preciso ver o que tem por baixo, né, dessa minha vida superficial. Do contrário, a gente não consegue resolver nada, porque imaginem vocês querendo resolver alguma coisa que não sabe do que se trata, né? Como é que eu vou resolver uma situação, um problema, se eu não sei das minúcias dele, né? A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo, ou seja, observando, insistindo no propósito, ora em vivência até a unificação dos oponentes. E é disso que ela fala mais uma vez, né? Da união, da unificação. Pode falar, Jorge. Pode terminar o que você ia falar. Não, pode. Então, Eu Fred. sou que nem a Tati ali, não posso ver uma mãozinha levantada. Ah, é Eu só verdade. queria- Eu ia até fazer uma pergunta para o Jorge aí, vamos ver se ele vai responder antes de eu perguntar. É que eu não entendi direito ali o segundo parágrafo. Acho que é sobre isso que ele vai falar, né? Eu ia falar, mas não sei se é a resposta que você queria, que não adianta a gente insistir. Qualquer movimento, não só na hora da oração, qualquer coisa que você faça para o bem, o mal vai aparecer. Seja interiormente, né, através dos seus pensamentos e sentimentos, seja externamente, vai vir um sujeito e vai dizer que não gostou, que não está bom, né? Que nem a Helena estava lá dirigindo, o cara veio na janela dela e despejou um caminhão. Né? Aonde você for, o que você estiver fazendo, o joio vai estar ali. Então, é preciso aprender a lidar com ele. Não tem como. Não é? Que ela, quem quiser ver lá, ele tem uma aula só sobre adversário. E ele fala também disso. Né? Não tem como. O adversário ele só vai sumir depois da regeneração. Que o professor Maurício ele dá escala lá, né? Do eu demônio, o eu maldade, o eu ego, o eu dualidade, o eu transição. Então, existe um caminho aí, até chegar nos mundos felizes. Então, gente, é preciso ter calma, é preciso ter paciência com o outro, é preciso não se desequilibrar, não ser reativo. Porque aí você unifica aquela pessoa bem para o seu coração. Lembrar que as pessoas que fazem, por exemplo, vamos pegar de novo a Helena, né? Esse personagem que ficou bravo com a Helena é uma projeção de um adversário que a Helena tem dentro dela. Tá? Primeira coisa que precisa entender é isso. Não existe nada que esteja fora da gente. Nós apenas projetamos e atraímos, não é? Ela tem um raivoso dentro dela. Okay? E ela fica tranquila que não é só ela, né? Todos nós temos. Então, todo mundo tem um ser cheio de raiva, cheio de violência, cheio de ódio dentro de si. E precisa saber diluir essa quantidade de energia, transformando ela numa energia benéfica. Eu não sei se era isso, Tati, mas pode fazer a tua pergunta aí que a Cris responde. Gente, desculpa que eu acabei de dar uma mordida aqui no meu sanduíche, mas era isso mesmo. Era exatamente isso que eu ia perguntar, amigo. Obrigada. Por isso Era que ele fala de liberar pode o falar. adversário ali. Era bem isso, daí foi esclarecido. Por isso que ele fala, né, que o homem tem que olhar para o campo, ele não arranca o joio. O joio não pode ser arrancado num planeta de transição. Enquanto a gente não aprender a diluir, a achar o equilíbrio, e aí todo mundo precisa prestar atenção, o equilíbrio só vai se você fizer um bem. E o bem, vamos entender, gente, esse negócio do bem. O bem, ele precisa vir acompanhado de um sentimento. Não é algo que você fala, o cara me fez o mal, vou lá passar a mão na cabeça dele, mas por dentro, né, você não está sentindo aquele carinho pela pessoa. Então, não é algo que pode ser superficial, não é algo que pode ser usado de astúcia. Você precisa sentir aquilo. Então, no trabalho de vocês vão ter um monte de joio. Na família tem joio que, né? Onde você olhar tem joio. Então, se não souber lidar com ele, fala, Helena.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Então, porque assim, ó, sinceramente, de coração, como eu digo, para mim foi uma grande vitória isso, porque ele me ofendeu demais e eu não fiquei, de fato, não fiquei com raiva dele. Então, assim, então quer dizer que, é claro, que tu falaste, estás coberto de razão, porque a vida da Helena sempre foi de pavio curto, de pavio curto, irritação, explosões, né? Então, assim, ao abraçar, no caso, o comportamento desse cidadão, então eu estou abraçando a mim. Sim. É isso? Você está abraçando esse impulso. E o que você está fazendo? Você está fazendo mais. Ela diz ali, ó, você foi não reativa, você amou aquele impulso. Você amando aquele impulso, você trouxe ele para o self, você trouxe ele para a unidade. Você deixou de ser, ele deixou de estar fragmentado. Porque quando ele está fragmentado, ele está desorientado, ele pode a qualquer momento explodir. Sim. Não é o que acontece com você? Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa para você, em qualquer instante você pode explodir. Porque o impulso ele não está orientado. E a Joana falou no passado, lembra? O mal precisa ser orientado, o impulso está desorientado. Ele está perdido, ele está fazendo qualquer coisa a qualquer momento. A qualquer momento ele vem, domina o teu psiquismo e você se comporta como ele. Então você vê como foi o exercício, foi maravilhoso. Você projetou, o cara veio e fez, o impulso que está dentro de você, como é uma oportunidade que Deus te deu. Você foi não reativo e você trouxe ele para o seu coração. Você amou aquele momento, você amou aquela situação. Então você amou aquele impulso. Que é meu. O que ele se fez? Ele perdeu a força. Entendeu? Mas eu penso, ô Jorge, mas assim, ó, tem uma coisa que graças a Deus, digamos assim, né, eu tenho conseguido, né, estou caminhando, né, é a questão da minha irritabilidade, porque eu sou uma pessoa facilmente irritável, né, e já conversei, acho que já falei também que hoje eu não me permito mais ser dominada pela irritação, né, eu acho que tudo é uma consequência disso, talvez, que esse fato aí foi uma consequência. O planeta é um planeta de... Qual é a denominação do nosso planeta? Provas e expiações. Prova e expiação. O que é que você passou? Uma prova. Uma prova. Quanto você ganhou? 10. Pois é, eu estou dizendo, mas eu acho que é tudo contínuo, essa questão até da complementariedade, da sincronicidade, porque assim, como eu estou trabalhando em mim a minha irritação, como eu não me permito mais ser dominada pela minha irritação, tem essas provas para ver se realmente eu estou... É para você, né? Tá tudo se ligado, tornar né? consciente. Então, você se torna consciente em que nível você está. Mesmo, vamos dizer que você caísse, né? Você xingasse ele também. Seria ruim? Não. Você tomaria consciência de que você ainda continua em desequilíbrio e provocando mais desequilíbrio. E a vida te daria uma outra prova, não é? Certo. E nessa outra prova, de repente, você não reagisse e unificasse. Como também não acabou ainda, a vida vai te dar outras provas. Com certeza, porque né? essa atitude não reativa e de amar o próximo precisa se tornar um hábito automático. Por enquanto ele não é. Não é? Ele não é um automatismo. O automatismo é o mal, não é o bem. Até você não transformar o bem no ato de automatismo, não é? Que você só vai conseguir regeneração. Por isso que é fantástico isso. A vida só quer que você se equilibre. E você conseguiu. Você conseguiu o equilíbrio. Você absorveu o mal, né? Mas eu não tinha me fez o dado bem. conta dessa... Não tinha olhado a situação nesse todo, assim, não tinha me dado conta disso tudo. Agora é que está caindo algumas fichas. Obrigada, Jorge. Valeu. Esse caça-níquel, um dia eu preciso jogar dele, porque eu vou ganhar um monte de ficha nele. Quando ele começar a despecar ficha aí, vai ser uma maravilha. Sabe o caça-níquel que você falou? Tá caindo ficha, tá caindo ficha. Eu preciso ir lá e jogar um pouquinho nele para ver se... Graças a Deus, né, Jorge? Graças a Deus. Vou encher uma sacolinha de ficha. O Tati, entendeu? Tá, cadê a Tati Rocha? Já mastigou o sanduíche? Deu certo? Aí todo mundo entendeu? Já, entendi, sim. Esse é o adversário, mas os adversários estão dentro de nós, não estão fora de nós. Tudo que acontece fora de nós é projeção do que está dentro de nós.
As pessoas que a gente não gosta estão bem de nós. As que a gente gosta estão bem de nós. Ok? Todo mundo entendeu? O Carlinhos entendeu? O Tinelli, Sim, Eliane? sim. Explicação Entendi. maravilhosa, Jorge. Perfeitamente. Cadê a Cris? Ô Jorge, e é interessante, né, como tudo é aproveitado, né? Todo movimento ele é aproveitado. Mesmo que ele seja naquele momento ali não tenha alcançado o objetivo primeiro, mas existe um aproveitamento, né? E quando a gente diz assim, que sempre que o bem se coloca, o mal também se coloca, traz a gente para uma realidade de que não dá para ter ilusão de que a gente não vai ter o mal nesse planeta. E quando a gente se coloca dessa maneira, ou seja, a pensar dessa maneira, parece que a gente fica mais preparado para estar reagindo com o bem, né? E também é uma maneira de a gente aderir a esse novo pensamento, porque se eu sei que é dessa maneira e que eu preciso me colocar de uma maneira contrária, positiva e benéfica, para que um objetivo maior seja alcançado, né? Muito, muito bom. E quem é o inimigo que semeia o joio? Ele volta no assunto, né? É a parte automatizada da mente, construída através das encarnações, mergulhada nas sombras, na densidade. São todos os aspectos negativos, a vaidade, o orgulho, com todas as suas derivações. E por que Jesus diz que o inimigo semeou e saiu? Porque não vemos essa parte em nós. Somos cegos, obnubilados, não conseguimos ver nossa própria face. Então, nos parece o inimigo, mas esse inimigo também somos nós. A gente já falou, né? Não tem nem o que comentar desse slide. A Helena... Todo mundo precisa compreender que a parte mais importante, primeiro, é ver, não é? Se não ver, porque nós somos cegos e obnubilados. A Helena está aqui me perguntando o que é obnubilados. Obnubilados, na verdade, é como se a mente ficasse obtusa, sabe? É uma névoa que cobrisse e não deixasse como a gente olhar para as coisas como deveria, né? Então, é mais ou menos por aí. É um tipo de cegueira, né? Sempre a cegueira, ela não precisa ser total. Então, o cego não é aquele que não enxerga, muitas vezes, o todo, que ele é cego por completo, mas que vê uma parte, vê uma pequena parte do todo. E assim é a gente, né? Como se a gente espiasse a vida por um buraquinho de uma fechadura. Então, a gente só consegue ver determinado ponto. Mas tudo é muito maior, muito mais complexo, muito mais entrelaçado. Então, uma atitude aqui, um pensamento, é como se existisse uma teia gigante, né, que liga tudo isso e que favorece ou desfavorece a semeadura. Então, esse quadrinho o Jorge fez, né, sugestão, então é uma ideia que se insinua e nós somos induzidos a isso, por desequilíbrio psíquico, sintonia mental, e a ideia se fixa, domínio do psiquismo, domínio do comportamento, ou seja, a princípio tudo fica a nível de ideia, de psiquismo, depois vem para o comportamento, e é interessante a gente também perceber que esse comportamento, quando ele acontece por um determinado tempo, ele cria um hábito, né? Domínio sobre a área do raciocínio, ou seja, alienação mental, porque a gente não discerne mais o que é correto e o que não é, domínio na vontade e a monoideia, né? Ou seja, eu só vejo uma saída. E isso tudo passa pelas potências que a gente tem, que estão em desuso, né? Por isso que a gente é tão fácil de ser dominado, tão fácil de ser manipulado,
tanto por as questões obsessivas, e aí a gente vem para as questões da matéria, a gente é muito dominado pelo que a gente ouve, pela mídia, por as notícias todas que chegam, porque a gente não tem discernimento. Normalmente a gente quer uma ideia pronta. Ah, em determinado assunto, isso é certo ou isso é errado? A gente quer ouvir isso na maioria das vezes, porque nós não nos damos o trabalho de reflexão, de raciocínio, né? De usar dessa potência, de analisar todas as nuances de uma mesma situação. E a gente faz isso o tempo inteiro, e todos nós, né? Ausência, preguiça mental. Então, na maioria do tempo, nós estamos ausentes por preguiça. Preguiça de pensar, de perceber, de compreender. Tanto que quando chega uma situação nova, um assunto novo, e se ele se coloca ainda de uma maneira um pouco mais complexa, a gente quer fugir daquilo ali, porque a gente tem preguiça. Por exemplo, as obras da Joana de Ângeles é uma coisa fantástica. E a gente que está nesse meio, né, nesse meio espírita, poucas pessoas falam sobre os textos da Joana de Ângeles, as obras da Joana de Ângeles, porque é de uma compreensão um pouco mais afinada. E a preguiça traz isso, né? Então, tudo que me faz pensar muito, refletir, raciocinar, eu fujo, porque estou dentro da preguiça, né? Quando acuramos o senso de observação, aprendemos a discernir. O quanto, essa questão de observação é muito interessante, né? O quanto nós não observamos as coisas que estão à nossa volta e com a gente mesmo. Porque se a gente parasse para observar mais, falar menos, chegar menos a conclusões precipitadas como a gente chega, né, o nosso ganho seria muito maior. Porque normalmente a gente tem uma resposta pronta para quase tudo, um conceito para quase tudo, ou seja, né, tá certo ou tá errado, e realmente a gente não para observar, nem para discernir as coisas. É simplesmente um deixar acontecer pelo impulso do inconsciente. Encontramos em toda parte lições vivas para serem incorporadas à nossa reflexão, tornando-se-nos patrimônio iluminativo de alta magnitude. Quando falamos em autoconhecimento, falamos em conhecermos por inteiro, conhecermos-nos por inteiro. Todas as nossas faces, todos os nossos fragmentos, ou seja, todas as nossas máscaras, né? Do contrário, estaremos semeando joio em nossa própria plantação, sem ao menos termos a percepção de tal fato. Foi aquele exemplo que a gente deu lá atrás, né? Das pequenas coisas do dia, de usar de astúcia, de não perceber quais são os nossos desejos, de nos deixar levar pelas coisas que dão prazer, mesmo sabendo que é joio, que não é trigo. E na maioria das vezes a gente nem percebe, né? Que está aí enchendo a nossa plantação de erva daninha e tocando a vida dessa maneira. Como se fosse natural. Cris, Oi. vamos perguntar para o pessoal. A Tati, eu sei que ela tem umas histórias boas de descobrir esse joio disfarçado, esse joio mascarado. Nós temos, gente, não sei se vocês chegam a perceber, alguns condicionamentos que estão na inércia que a gente não se atém, sabe? Então, vocês percebem isso? A Claudine percebe isso? Essas pequenas coisas, como ela fala ali, se você não tiver uma percepção, você está plantando joio todo dia, e você não está pensando que você está abafando. Alguém tem alguma coisa para contribuir aí com a Cris? Eu, na verdade, já falou isso ainda há pouco, e estou falando, né? Está falando agora novamente. Essa coisa sutil do dia a dia, ele está plantando joios sem se dar conta, assim. Eu estou cega, porque para mim ainda é difícil ver essas coisas, sabe? Porque é como eu te falei, né? Coisas muito grandes, escandalosas que vêm, como diz a Maria lá na aula de terça-feira, que eu gostei muito da fala dela, da questão do muro, né?
Então, tu pensa que tu tá vindo, tem que vir um muro, tá com a cara no muro para tu acordar, né? Então, assim, ó, quando essas coisas grandes acontecem, a gente até, opa, mas no dia a dia, essas pequenas sutilezas aí, essa plantação de joio, de forma quietinha, condicionada, realmente há de se pensar, porque a gente não enxerga, né? Eu, pelo menos, muita coisa, com certeza, não estou enxergando, né? E aí vem a pergunta, como enxergar, mestre Jorge? Como enxergar? Mas eu acho que você enxerga, Helena. Outro dia nós conversamos, por exemplo, você enxerga as suas pequenas irritações durante o dia? Você enxerga quando um comportamento de alguém deixa você irritada e você não explode e usa uma persona assim, disfarça? Você percebe quando você não gosta de uma coisa de forma muito veemente? Você não percebe quando você fala uma palavra mais áspera para alguém? Agora, precisa perceber se esse comportamento ele é recorrente, né? Se todo dia você faz a mesma coisa com a mesma pessoa ou com pessoas que têm um comportamento igual àquele que você não gosta, né? Como a Cris falou, pode ser uma criança ferida e uma mensagem errada que tua mãe, por repetição de vários anos, o teu pai disse para você, e você hoje não aceita determinado tipo de coisa porque você recebeu tanto presta que você continua achando que aquilo não presta. Agora, se não parar para pensar nessas pequenas coisas, por isso que eu falei, você tem um sentimento, algum parente teu, algum amigo, alguma situação, olha aquele sentimento, olha, e depois você, quando ele acontecer de novo, olha de novo para ele. Entendeu? Não deixe que esse momento simplesmente venha, domine você e você não faça nada, você fica ausente. Lembrar que ele está transformando o fluido vital naquela qualidade de pensamento, e ele está transformando a tua vibração naquele baixo nível que você está emitindo ali, e você não está percebendo. E que o retorno vai continuar sendo sempre do mesmo, até que você resolva modificar. Ontem eu estava assistindo um filme, ele chama O Loop Eterno, né? E ele conta a história de uma mulher, de um namorado dela, que o namorado dela é todo enrolado, né? E ele se mete numa situação muito ruim, e ela tem que resolver. E ela sai de casa para resolver e acaba que dá tudo errado. Mas aí ela acorda no começo de novo da situação, né? Ela em casa, e aí acontece tudo de novo, pela segunda vez, e ela faz tudo errado de novo. E na terceira vez ela para pensar, e ela fala assim, opa, 2 vezes me aconteceu as mesmas coisas, e as 2 vezes eu fiz tudo errado. Agora eu vou fazer tudo certo. Aí ela começa a fazer tudo bem devagarzinho, não é? Ela pensou, raciocinou, fez um itinerário, e aí ela começou a fazer tudo de novo, mas agora bem disciplinada. E no final deu tudo certo. Então é isso, a vida nos oportuniza todo dia, nós estamos todo dia repetindo o mesmo comportamento. Não se iludam, todo dia. E você dá uma conta dele. É isso ou não é? Oi, gente, caiu? Será que caiu o meu sinal aí? Alô, alô, alô. Não, não. Não, Não, estamos todos aqui. É Então, você verdade, percebe né? essas pequenas irritações? Você percebe quando o seu íntimo diz que aquela situação você não gosta dela e você fica calada? Então, você percebe. O que você não faz é uma atitude positiva. E a Cris deixou claro aí, o não fazer nada é a mesma coisa que ter feito mal. Precisa fazer o bem. Entendeu agora? Isso Sim, é entendi. evangelho, né? Você pode fazer o mal, você não fazer nada, a inércia já é o mal. Você precisa fazer o bem. E o bem passa já por diluir a energia. Por isso que eu falei, se você olha, e não sente nada, é que nem você fez com o cidadão lá. Aconteceu de novo, olha de novo. Você já começou a diluir a energia. E aí você pode pensar, né? O que eu faço? Qual é o lado benéfico disso? Qual é o bem disso? Se você sente raiva de uma pessoa, é você se sente bem com ela. E aí você treina a tua mente. Você fala assim, pô, vou tratar aquela pessoa com bondade.
seja onde for, ela fizer o que for, eu vou tratar ela com bondade. Pronto. Problema resolvido. Eu nunca mais falei, né? Simples assim. Verdade. Simples assim. Então, gente, vamos, que eu acho que vai dar de terminar hoje, que a parte realmente mais importante a gente já conseguiu, né? Então, ele diz assim, quando a colheita for feita, ceifa primeiro o joio, atai e queima, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O papel do mal é claro e benéfico. O trigo cresce forte ao lado do joio. O homem precisa dessa experiência para ver-se, descobrir de onde vem o joio, ou seja, de onde vêm seus sentimentos e pensamentos perniciosos e alienantes. Então, é tudo que a gente falou até agora, né? A necessidade do mal, o planeta que a gente está encarnado, que é dualístico, então é dessa maneira sim e precisa ser assim para que eu então veja e cresça, né? E reabsorva toda essa parte e venha para uma unidade e junte meus pedaços, ou seja, dessa fragmentação precisa vir para uma unidade. E é esse o grande objetivo, né? A vida é grande oportunidade, que possamos aproveitar cada instante, cada experiência para o desenvolvimento do discernimento, para então descobrir-se quanto se semeia o joio e quando está se semeando o trigo. E esse final, né, traz muito para a autorresponsabilidade, sem culpa, sem nada de ruim, porque, do contrário, a gente vai estar trabalhando com o mesmo material sombrio, ou seja, com a mesma energia do mal. Então, é preciso que a gente faça esse trabalho, né? E ninguém vai fazer pela gente, como o Jorge falou lá na frente. Cada um é responsável pelo seu crescimento. E a gente vai conseguir isso através da vontade, da inteligência e do discernimento. Para finalizar, falta 5 minutos. Hoje o Jorge me passou eu achei muito bacana esse esqueminha, né? O joio e o trigo. Então, o consciente quer ver o campo, esse campo, essa plantação, né? Então, quando eu estou consciente, eu estou vendo o campo. A partir do momento que eu fico inconsciente, que é o que a gente faz normalmente, eu nem vejo, eu não vejo o meu plantio, a minha plantação. Eu não consigo ter essa consciência. Então, estar consciente, calma e harmonia, né? Por que calma? Uma mente acelerada consegue ver o quê? Uma mente que não é harmônica, que é agitada, o que ela consegue ver? Absolutamente nada, porque ela trabalha somente nos impulsos. Então, a prudência, o que é a prudência? É o ver o acontecimento antes que ele aconteça, ou seja, refletir sobre ele, discernir, observar as possibilidades, o que aquele pensamento, o que aquela ação pode me causar. Isso é prudência. O imprudente faz o quê? Ele age e depois pensa. O prudente não. Ele pensa para poder agir. Então, ele tem uma reflexão. Autoidentificação, autoconsciência, né? Esse ver-se. Discernimento, que é o que a gente falou. O que é discernir, né? Saber o que é uma coisa e o que é outra. Né? Saber o que é bem e o que é mal. E saber que o mal, a gente precisa desse mal para que o bem realmente floresça. E o equilíbrio, né? Que que eu acho que é a aplicação de tudo isso que traz a gente para esse meio do caminho, para esse estado que é o que a criatura encarnada pode ter nesse momento, que é só se equilibrar, né? Que a gente não precisa virar um santo nesse momento, que a gente não precisa se cobrar demais, mas que a gente precisa se equilibrar. E para chegar nesse equilíbrio, a gente precisa colocar todas as potências em ação, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Estamos aqui aprendendo todos juntos.
Mas, gente, seria importante vocês derem um feedback para nós, né? Se gostaram, é uma aula nova, né? Nós estamos começando agora essa parte de parábolas. A Cris vai acabar essa semana que vem. A Claudine vai falar um pouco sobre muitos os chamados, né? E poucos os escolhidos. Depois a Juliana vai falar um pouco sobre o homem que saiu para pescar, né? Outra parábola maravilhosa. Depois nós vamos para uma sequência de 3 ou 4 aulas da Joana, né? Começamos com a Helena em hábitos mentais, e depois vamos ter outras referentes ao sofrimento. São textos muito maravilhosos. E gostaria de saber, assim, e a Cris também, se vocês gostaram da parábola, gostaram do que foi falado, se aprenderam alguma coisa, deem a percepção de vocês aí. Jorge, eu particularmente adorei. Eu vou, assim, compartilhar com vocês, né? Muitos anos de Igreja Católica, 2 anos de teologia, né? Estudando teologia, estudando Bíblia, e impressionante que a gente não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão. Então, olhar as parábolas dessa forma, assim, é um ensinamento tão grande, é tão para a gente, né? Eu não tinha essa visão. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Espero que todos pensem da mesma forma, que para mim, só tenho a agradecer. Parabéns, Cris. Muito boa aula. Muito, assim, instrutiva. Eu também não tinha essa visão e foi muito minucioso, sabe? Vocês detalharam bem. Parabéns, só tenho a agradecer. Eu também falei no começo que esses textos são muito profundos, são muito preciosos, né? Eles entra próprio na parte filosófica, né? Do texto, né? Porque como vem assim a gente lê ou de outros modos, como eu falo, é muito água e sabão, né? A gente é muito superficial. Desse modo aqui é muito profundo, filosófico. Eu acho que assim que tem uma preciosidade muito grande. Como eu falei na outra vez, que a gente tem que voltar a estudar esses textos, porque eu acho que são ainda muito mais profundos, né? E que a gente precisa estudar e saber disso daqui, ter consciência, né, disso daqui. Porque a gente não tem esse conhecimento nesse nível, né? Esse nível, um nível muito importante, muito profundo, né? E é muito precioso esses estudos para nós que somos espírita, ou o espiritualista, ou que nunca acreditamos nem menos em nada, né? Isso é muito importante saber, ter esse conhecimento, né? O que é joio e o que é trigo, né? Quando somos joio, quando somos trigo, quanto somos joio, quanto somos trigo, né? Isso é realmente muito importante. Caiu? Não, tá. Estou aqui ouvindo, Sinelli. Muito obrigada. São 9h02, não sei se mais alguém quer falar. A Eliane escreveu aqui no chat. É verdade. É bem isso mesmo. Então tá, gente. Se alguém quiser falar, por favor. Senão a gente pode encerrar. Alguém pode fazer o encerramento para nós?